Olá, amigo do CMTO News. Sou o professor César Augusto. Estou no Centro de Mídias para levar para você mais um podcast muito bom. O tema de hoje é o mito de Orestes. É uma tragédia grega que trata sobre uma rainha que matou o seu marido. O filho mata a rainha para vingar a morte do pai. Essa história você vai entender no decorrer do podcast. Esse podcast, ele é publicado na História em Conexão, nossos canais, né? História em Conexão no YouTube, no CMTO News Instagram e também é divulgado pela TV Assembleia e TV Palmas. E os meus convidados são Acácio e Isabela. Você curta, compartilhe, esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Isabela Marques, Acácio Fernandes, tá tudo bem? Tudo bem, como vai? E aí, muito bom receber vocês mais uma vez, né? Você já esteve aqui uma vez para falar de um tema sobre literatura também, não foi? Sim, eu gosto bastante dessa área da literatura, até as mais antigas, as mais atuais. Eu só não lembro quem era o entrevistado, você veio como comentarista. Sim, a outra Isabela também. A gente Isabela Waiti, Sim, lembrei, Waiti. sobre William Shakespeare. Sim, Bacana. Romeu e Julieta. Romeu e muito Julieta. interessante. Que bom. E agora é você que escolheu o mito de Orestes. Sim. E o professor Acácio, que já é da casa, né? E direto aqui, né, Cássio? Direto. Mas eu fiquei, assim, um comentário rápido, eu fiquei impressionado pela escolha desse mito. Há algum tempo atrás eu tinha comprado, até mostrei para o professor César esse livro, né? Que ele é um compilado, né, da maioria dos mitos, não só da Grécia, mas da Europa, da Ásia, do continente, das estepes, né, que hoje a gente conhece como Mongólia, entre outros. E o mito de Orestes, ele não é um dos mitos, por exemplo, escolhido pela o mainstream, né, filme, série. Você vai ver muito mais sobre Hércules, Teseu, Ulisses, né? Agora, por exemplo, tem um filme do Nolan aí que está, né, sendo muito debatido com questões aí que não vem ao caso, né? Sobre a Odisseia mesmo, né? E o mito de Orestes, eu fiquei assim, quando me fez o convite, eu fiquei de fato, é um mito interessante. meio, parece ser esquecido, né? É muito nichado, normalmente não dão muita visibilidade para esse tipo de mitos. E eu falei, então hoje creio que vai ser muito interessante, porque é um mito que ele tem um valor absurdo, inclusive para ser utilizado em sala de aula, e que ele ali, vamos tirar ele das sombras e trazer para a luz aqui da internet. Eu até brinquei com a Isabela no passado, né? Isabela, você vai para a terceira série, né? Não sabia se eu ia continuar com vocês, mas o destino quis que estamos juntos na terceira série, né? Sim. Então vamos lá, Isabela. Por que você, na hora de falar assim, Isabela, escolhe um tema para a gente debater no podcast, e por que você escolheu o mito de Orestes? Por quê? Porque o que te levou nessa história que chamou a atenção? Olha, eu acho que a história em si ela é muito interessante, porque ela pega numa coisa muito importante e que muitas vezes até hoje se reverbera na nossa vida, que é a justiça. A justiça, ela é uma instituição muito importante e ela, assim, tá nas nossas vidas de maneiras até pela lei, até também pelo nosso próprio senso de moral. E ver como essa questão de justiça, né, que muda tanto de acordo com a sociedade, com o tempo, se deu ainda na Grécia Antiga e como eles tiveram aquele trabalho de fazer um mito a respeito disso, a respeito do que era esse conceito de justiça, essa mudança para eles, foi muito interessante, porque o mito, ele retrata, né, a mudança da sociedade e era um grande guia naquela época para os gregos. Então, foi muito interessante ver como eles tiveram essa questão de se importar, como que as pessoas veriam a justiça e o que é o conceito de justiça, né? E você que às vezes tem algum preconceito com o passado, a gente inundado pelo progresso científico, a gente tem uma presunção de que nós somos mais atuais, inteligentes, tal, né? Mas as mudanças na justiça hoje não vêm acompanhado de uma narrativa mitológica, literária, essa coisa linda, né? Eu fico pensando, se não fosse a literatura, o mito, como é que a gente contaria? Qual beleza contaria, né? Isso que é impressionante. Mas antes de nós entrarmos na discussão, vamos fazer um pouco invertido, vamos ler primeiro a história para depois a gente começar a discutir. Pedimos para a produção ir passando. Na mitologia grega, Orestes era filho de Agamenon e Clitemnestra. Ali está Clitemnestra. Realmente tem algumas traduções
Então, você que nos assiste, você pode encontrar outra variação desse nome, beleza? E foi perseguido pelas Eríneas após matar sua mãe. Pode passar. Após a guerra de Troia, o pai de Orestes, Agamenon, retornou a Micenas, acompanhado de seu prêmio, a princesa troiana Cassandra. Cassandra era uma filha de Príamo, que tinha o dom de profetizar. Tal. Cassandra tinha o dom de prever o futuro, mas também era amaldiçoada, a não ser acreditada por ninguém. Apesar dos avisos de Cassandra sobre o que estava prestes a acontecer, Agamenon entrou em seu palácio apenas para ser assassinado por sua esposa Clitemnestra e seu amante Egisto, que era primo de Agamenon. Que história familiar louca, hein? Sim, pode passar. Mexicana. Cassandra de Troia, uma personagem da mitologia grega, é conhecida por sua imensa beleza e, acima de tudo, pelo seu dom amaldiçoado da profecia. Ela aparece pela primeira vez na Ilíada de Homero, como uma princesa que recebeu o dom da previsão do deus Apolo. No entanto, Apolo a amaldiçoou, fazendo com que ninguém acreditasse em suas previsões. Pode passar. O termo Cassandra se tornou sinônimo de indivíduo cujo avisos e previsões corretos são ignorados. Orestes, ainda menino na época, não estava presente no palácio, pois havia fugido com sua irmã Electra e encontrado refúgio na corte de Atenas. Quando Orestes se tornou adulto, foi instigado por sua irmã e pelo deus Apolo a vingar a morte de seu pai, Orestes. Orestes, auxiliado por seu amigo Pílades, retornou à cidade e assassinou sua mãe e o amante dela. Contudo, cometer matricídio foi um ato horrível que atraiu sobre ele a fúria das Eríneas. Ele enlouquece e passou a ser perseguido por elas. Embaixo, a fonte onde eu peguei o trecho da história. Pode passar? Orestes buscou refúgio no templo de Apolo, mas nem mesmo o deus podia deter as Eríneas. Por fim, Atena aceitou seus apelos e organizou um julgamento formal perante 12 juízes. As Eríneas pediram que o culpado fosse punido, enquanto Orestes alegou ter seguido as ordens de Apolo. Quando os juízes votaram, houve um empate. Entretanto, o voto de Atena, a juíza principal, desempatou, levando à absolvição de Orestes. Grato, Orestes dedicou um altar a Atena, enquanto as Eríneas foram apaziguadas com um novo ritual, durante o qual passaram a ser veneradas como as veneráveis. Pode passar? É isso. Por enquanto é isso. Né? Aí, vamos continuar. Aí é uma representação onde Egisto mata Agamenon a mando da sua amante, né? Que a esposa era de Agamenon. Pode passar? Aí uma figura bem ilustrativa de Eríneas, a resolução fica um pouco ruim. Pode passar? A história de Orestes ensina que quando a justiça nasce da vingança, já nasce manchada de sangue. Vamos ficar por aqui por enquanto, depois a gente continua. Isabela, essa é a história, né? Você que nos assistiu, quiser voltar para ouvir de novo. Então, assim, faça aí uma aplicação onde essa história, o mito de Orestes está relacionado aos valores da antiguidade clássica. Então, Orestes, né, ao ter ali toda essa arquitetação ali daquele assassinato de Agamenon, ela foi ali um grande ciclo de ódio e um grande paradoxo que se iniciou através dessa ação. Por quê? Quando Clitemnestra teve essa ideia de trazer esse assassinato com a ajuda de Egisto, ela o fez porque Agamenon já tinha tido a sua dualidade. Ele teve esse embate entre o seu dever público, né, para com a guerra, para com a ambição e com a família. Então, ele acabou sacrificando Ifígenia, que era sua filha mais velha. E daí acabou nascendo essa vontade de ódio, esse ódio de querer matar Agamenon como uma forma de vingança. Então, enquanto ele estava fora na guerra, Clitemnestra acabou arquitetando junto com Egisto e acabou usurpando o trono, assim facilitando a morte de Agamenon no seu retorno. Mas é bastante interessante
Porque o ciclo de ódio, nesse momento, ele nasce exatamente dentro da família. E na Grécia Antiga, a família ela era quase como uma instituição. Tanto que matar a mãe, matar o pai, era visto como um dos piores crimes que se poderia cometer na época. Era uma grande traição. Então, a própria ação de Agamenon foi muito assim, criticada, foi muito vista assim, com um pouco de maus olhos. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser rei, né, havia muito essa ideia de que o rei ele sempre foi uma figura muito pública. Era como se fosse duas pessoas, a pessoal e aquela figura pública, que tinha um dever muito maior para com o povo. Então, tudo nasce a partir dele, mas a própria ação de Orestes, Clitemnestra matar Agamenon, Agamenon matar a filha, e Orestes, por fim, matar Egisto e Clitemnestra, traz essa questão de que Orestes teve essa dualidade, e ao mesmo tempo que ele mata o assassino, né, que é o assassino de seu pai, que é a mãe, que é o amante dela, ele ao mesmo tempo matou a própria mãe. Então, tudo isso cria um grande embate e como que as leis humanas poderiam ser colocadas em prática nessa situação. Então, é bastante interessante como a moral ela entra em uma grande dualidade nesse momento. Interessante que, para a época, até então, até o mito de Orestes ser contado por Sófocles, um deles, né? São vários que contam esse mito, mas vamos ficar com Sófocles. Era justo, era legal, era normalizado na sociedade o filho vingar a morte do pai, né? Então, aí entra um dilema, porque ao mesmo tempo que ele está certo perante a justiça da época em matar, em vingar a morte do seu pai, ele desemboca em outro crime que é a mãe, né? Sim. Esse que é o grande paradoxo. Essa que é o grande dilema de várias tragédias gregas, com Antígona também, né, onde ela tinha que obedecer a tradição e também tinha que obedecer o rei. E aí o rei fala, olha, o seu irmão não vai ser velado lá no deserto, não vamos fazer nenhum ritual para ele. Aí ela decide, ela fica entre obedecer o rei, o Estado, as tradições, a cidade, porque o conceito de cidade da época é algo bem mais profundo que hoje, e obedecer às tradições, né? Aí a tragédia de Sófocles, aqui mito é o mesmo autor, né? Lá parece que é Eurípides, se não me engano. Aqui é Sófocles. Aqui fica nesse dilema. Eu fiz o correto por ter vingado a morte do meu pai, mas eu matei minha mãe. E aí como desempatar, né? Fala, Lucas. A gente tem até um podcast aqui que a gente comentou sobre a questão da importância do mito e essa transmutação que teve no significado da palavra, que hoje em dia é relacionado à questão da mentira. Mas o mito ele tem uma profundidade, principalmente nessas sociedades antigas, porque eles conseguem nos contar e a gente refletir sobre eles, sobre as mudanças nas relações humanas a partir das evoluções que a gente tem, por exemplo, transitando de caçadores-coletores, onde nossos grupos eram familiares e que cada membro era extremamente importante, então perder um membro era algo que poderia colocar todo o grupo em risco, portanto o meu dever em proteger um familiar a todo custo era o basilar da sobrevivência. A partir do momento que a gente começa a desenvolver a agricultura e a gente muda esse processo em que minha família agora ela não tende a olhar as outras como inimiga, mas a partir de agora começa a viver esses grupos uns próximos aos outros e começa a constituir as primeiras comunidades, essas relações de violências começam a se tornar extremamente problemáticas. Por exemplo, para analisar culturas parecidas em períodos parecidos, nos escandinavos, os que a gente conhece na história como os vikings, havia a mesma tradição que o dever de vingança era tão profundo na sociedade, de a família acima de tudo, que havia a tradição que você tinha que matar até as crianças, porque elas representavam um perigo futuro, porque aquela criança ela não teria uma vida em sociedade, porque ela tinha a obrigação moral e religiosa, por exemplo, de vingar o pai dela. Independente do Estado, ele teria que ir atrás e buscar e se vingar. Então ele dizimava vilarejos inteiros por medo de uma represália futura. Mas a gente, obviamente, consegue perceber que dentro de uma sociedade que quer viver da agricultura, esse modelo de justiça, de tradição e de cultura, ela é inviável. Então precisa haver uma transição da justiça pessoal
da proteção à família acima de qualquer coisa e a violência em que a gente chama, né, da justiça olho por olho, dente por dente, para uma justiça estatizada, ou seja, muda para o Estado, para a instituição. E o mito do Oreste, ele é curto aqui no livro, por exemplo, a gente vai observar que ele é contado apenas, infelizmente, em 1,5 página. Mas ele traz justamente todos esses pontos, que é essa transição de eu devo obedecer à tradição e aos deuses, uma sociedade teocrática, onde a lei desce de cima a baixo, ou eu devo cumprir a lei dos homens, da sociedade, da convivência, onde eu devo encerrar esse círculo de violência, porque a partir do momento que... Em off nós estamos falando que meu pai é assassinado, eu preciso assassinar o outro. Olho por olho, dente por dente. Aí o filho dele tem que se vingar, então fica aquela constância de guerra absurda. Um ciclo eterno de ciclo vingança. eterno. Então, a gente vê isso em Troia, inclusive. Exato, e o mito de Oreste, ele vem para sinalizar e explicar para a sociedade, mostrar e mudar essa transição dessa visão das leis divinas, religiosas, para as tradições em sociedades, em comunidade. É uma mudança, literalmente, uma transição desses dois períodos históricos. E do direito privado para o público, Pro né? público. Porque agora, de fato, a vida é conversando pública. sobre isso, né? Sim. Porque, de fato, agora a sociedade é pública. É o nascimento das estados, é o nascimento das cidades-estados. Legal, ó. Por isso que fala, a história de Orestes ensina que quando a justiça nasce da vingança, ela já nasce uma manchada de sangue. E tá tudo em sintonia, porque, ó, veja lá, quando você vai no Antigo Testamento, muitas vezes Deus falava assim, vai lá e destrua mulheres, crianças, velhos. Aí as pessoas, olha, Deus era sanguinário, tal, né? Só que é uma visão meio rasa, porque o conceito na época de justiça era esse. Tem uma série de Helena de Troia, eu acho que assisti, não sei se foi em qual canal, Amazon, para Amazon, não sei, que no final, quando Agamenon, ele sai, ele manda matar todos os filhos de Heitor. Aí você, assim, nós tomado pelo sentimento, você fica com raiva do personagem, né, da história, né? Poxa, o Heitor é um personagem agradável para o público. Sim, no filme de Troia mesmo. Totalmente agradável. Ele é muito próximo dos valores, né, assim, do homem de família, homem que, olha, não compensa entrar para a eternidade. O Aquiles não consegue entender Heitor. Aquiles procura a glória. É glória. Né? Ambos não se entendem, na verdade, né? Do... E aí, quando termina, o Agamenon manda matar. Aí eu lembro de a esposa de Heitor com um bebê. E chega até ele assim, poupe o bebê. Aí ele falou, jogue do penhasco, assim. Sim, inclusive. Não tinha essa questão assim, individualista. Oh, coitadinho do bebê. Eles não tinham essa visão individualista. É uma continuação. Olha o que ele falou, mate o bebê para que quando ele cresça ele não requeira o título do pai. Sim. Olha, interessante. Que ele seria todo o herdeiro ali daquela questão, né, daquela vingança que já estava tão enraizada na justiça que eles tinham como conceito. Exatamente, o código de Hammurabi, a lei de Italião, a lei de Levíticos, sim. Tudo isso teve uma barreira ali quando vem o mito de Orestes, que simboliza uma transição do conceito. Na Bíblia também. O que Jesus falou para os judeus lá? Ouvistes que os antigos falaram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas você observe que não foi só local, estou fazendo um paralelo, que houve uma mudança de concepção. Sim, tanto que quando Cristo, ele, ao julgamento, né, da prostituta, ao jogar pedra, quando ele se autoproclama no sentido de quem não errou que aponte a primeira pedra, ele faz justamente essa mudança de que a violência, ela não resolve um problema instantâneo. Você vai usar a violência para tentar resolver um problema, mas o que resolve de vários esses problemas é a educação, é olhar para si mesmo, ver onde você está errando e assim você ir consertando esses erros para que a vida em sociedade seja melhor. E aí esses mitos, que a gente vai citando alguns aqui, mas a gente vai focar no de Orestes, né, porque ele aponta todos esses sentidos, é justamente essa transição. E é como o César falou, ela não é local, ela é universal, porque a gente tem que levar em contexto que o ser humano é o mesmo animal, vou usar aqui o termo biológico, né, é a mesma criatura em todos os lugares. Então essa mudança social, ela vai chegando em todos os lugares e através da racionalidade a gente chega ao mesmo contexto, ao mesmo ponto e à mesma solução. E vai se apontar em várias culturas mesmo. Isso é um fenômeno, cara. É um fenômeno que parece que a espécie humana chega num gatilho assim, muda o disjuntor e vai para a segunda fase. Essa aqui, né, a Revolução Francesa. Ela foi a Revolução Francesa, todo mundo assim, eu achei interessante, eu vou copiar. E foi cada um fazendo o seu conceito de democracia. Existem algumas mudanças que parecem ser inevitáveis.
Sim. Né? Esse direito familiar, esse direito baseado na família, na vingança. Chegou um momento que as cidades começaram a se tornar complexas, a sociedade, etc., que houve uma necessidade de uma nova visão de justiça. E isso não é muito difícil de você compreender, porque, por exemplo, nas sociedades caçadoras-coletoras, quando há um atrito dentro da própria comunidade, como não tem, por exemplo, o bem material, a propriedade privada, esses grupos eles facilmente se dividem e como eles têm a dominância sobre a natureza, a sobrevivência, os indivíduos se dividem e cada grupo vai para lugares diferentes. A partir do momento que você se fixa, o que não era um problema, por exemplo, grave se torna um problema grave, que a partir do momento, por exemplo, que eu vou na agricultura, aquele homem que passava 3, 4, 5 dias, semanas fora, por exemplo, caçando, para depois retornar para casa, ele não cria um vínculo, por exemplo, com as crianças e filhos. A partir do momento que ele passa um período fixo dentro da colheita, que ele cria um relacionamento, que ele tem um apego com aquela criança, por exemplo, uma violência causada com aquela criança já é uma violência causada com ele. E aí, por exemplo, instituições como a do casamento, para a diminuição, por exemplo, do estupro e da violência, essas instituições elas vão acontecendo e é como o César falou, é um fenômeno que parece que é inevitável dentro das relações humanas e que a gente naturalmente parece que segue o curso de um rio em que todas as sociedades em lugares diferentes, mesmo com algumas diferenças de período, vão chegando no mesmo pico ali. É verdade. A família é uma proteção. Sim. Eu estava lendo uma escritora chamada Camille Paglia. Ela já foi muito lida dentro do movimento feminista, mas lá no passado, né? Depois o movimento feminista foi buscando novos direcionamentos e foi deixando a leitura dela um pouco de lado. Mas ela fala justamente isso, que a família, ela era uma feminista de uma outra forma, mas ela não viu o patriarcado como negativo. Ela diz que justamente, ao contrário, as sociedades patriarcais, elas fornecem e têm condições de proteger aqueles que fisicamente são mais frágeis, observe que eu estou falando, fisicamente mais frágeis, como um idoso, uma criança, a mulher que não tem a mesma força física, assim, no geral, né, na hora de uma guerra, por exemplo. Então, ela vê o patriarcado como uma forma de proteção. Sim. É por isso que ela vai falar que como os judeus e Grécia, Roma, sobrepuseram as demais. Por que as culturas matriarcais foram ficando? Porque realmente, né, a religião do céu, né, não é... As religiões matriarcais, as culturas matriarcais, elas têm um vínculo mais com a natureza, com a terra. E a masculina é mais para o céu, né? Os deuses, eles não moram, eles estão no céu. E, curioso, buscar no transcendente a razão da vida. E infelizmente que eu fico assim, lamento que eu acho que é um ponto que deveria ser melhor refletido e às vezes é colocado um pouco de lado. Quer comentar alguma coisa? A respeito do que foi debatido aqui? É porque assim, a segunda pergunta é a continuação dessa aqui. Né? Vou até emendar aqui, um momentinho. Eu coloquei aqui para você aqui, ó. Que transformação social e política esse episódio que nós estamos falando representa em relação à forma de resolver conflitos, né? Então, como foi até aqui comentado Exatamente. por ele, é uma coisa bastante interessante essa questão da violência. E, por exemplo, a Guerra de Troia traz muito essa questão de como a violência ela foi colocada como uma forma de vingança. E o interessante é que, embora os gregos, a partir da inteligência, tenham vencido os troianos, a maioria dos reis que retornaram para casa não tiveram exatamente um retorno pacífico ou uma vida longa. Então, no fim das contas, a vingança deles não exatamente estipulou com que eles tivessem ali todos os meios zerados e que eles pudessem viver a vida plenamente. Ou seja, não resolveu de uma forma plena o que foi feito. Então, desse modo, é muito interessante pensar que essa questão da instituição da justiça, ela surge exatamente como uma forma de trazer ali um mundo mais civilizado. Com a mudança, né, com a evolução daquela sociedade, se era necessário que houvesse uma universalização das leis, que quando fossem resolver um conflito, não fosse necessário pegar e reunir toda a Grécia para poder se vingar de algo e às vezes ter um derramamento de sangue, e até aqueles que venceram a guerra em si não tinham ali uma prosperidade. Então, a partir disso, né, com o Tribunal de Atenas, a gente tem essa institucionalização do que era feito. E a partir disso, a gente percebe que o ciclo de ódio se encerra.
Porque as Erítias, né, elas iriam ali acabar matando Orestes, e é interessante pensar que da família toda dele só sobrou Electra e também ele em si. E a partir do momento que Atenas diz, não, esse ciclo de ódio ele vai se encerrar aqui, e Orestes continua vivo, inclusive levanta ali, né, um templo de adoração para as Eríneas, ele fala assim, olha, aqui nesse momento se encerra essa perseguição, se encerra essa vingança. As Eríneas ficaram furiosas. Sim, mas depois Elas queriam a foram... morte de... Sim, elas atacaram muito ele, e até a própria mudança das Eríneas, né, para outras divindades mais benevolentes, indicam que, olha, chega dessa justiça sanguinária, essa justiça bárbara. Olho por olho, dente por dente. Exatamente, agora é hora de ter ali uma justiça mais ponderada. É um ciclo de vingança que não tem fim, né? E é muito interessante. Se fosse no modelo antigo. Realmente. E é interessante que tudo isso aconteceu em Atena, né? Que era ali vista como uma polis onde se havia debates, né? Onde se havia essa questão de evolução e de civilização e de razão. Então é bastante interessante. Antes do Acácio falar, você já ouviu falar do voto de Minerva, né? O voto de Minerva nasce do mito de Orestes, onde o Orestes é levado para o tribunal, ao empate, aí é condenado ou é absolvido, mas foi empatado. Daí ela deu o voto do desempate, por isso que até hoje as pessoas no dia a dia falam voto de Minerva e às vezes não sabem a procedência. Que legal. O podcast Semiton News, ele é colocado no YouTube, né, História em Conexão. Nós temos um canal no YouTube. Temos também um canal, uma página no Instagram, chamado Semiton News. Você que nos acompanha é convidado a curtir, a compartilhar, comentar, comente embaixo do vídeo algum comentário, alguma pergunta, algum parecer. E também nós agradecemos também à TV Assembleia e à TV Palmas pela divulgação desse podcast, ok? Curta, compartilhe, esteja conosco. E vamos para o bloco 2 do nosso podcast, com Isabela Marques e Acácio Fernandes. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui para a continuidade do nosso podcast. Estávamos falando do voto de Minerva, né, da questão aí da justiça, de como os conflitos familiares passaram a ser vistos, comparando com antes e agora, depois do mito de Orestes. Continue, Acácio. Entrando nessa pauta, né, o mito ele faz uma alegoria a essa transição da justiça, além de pessoal, mais teológica, em princípios em que os deuses julgam, para uma justiça estatal, politizada e dentro de surgimento da própria democracia, né, que vai surgir dentro da Grécia, principalmente em Atenas, né, porque as duas cidades-estados mais proeminentes naquele período eram Atenas e Esparta ainda continuava mais como uma monarquia, né, por mais que tinha dualidade de reis. Essa dualidade você consegue perceber ela nessa transição, e você vai ver nesse período histórico, principalmente ali por volta de 1500 anos antes de Cristo, que ainda era muito comum e depois vai ficar um tanto quanto comum até na própria Europa depois do Império Romano. Por exemplo, julgamentos em que eu tenho um debate, uma discussão com o César, por questão, por exemplo, sei lá, de violência, algo nesse sentido, em que eu tenho um impasse. Eu não sei se o César está falando a verdade, ou eu e um juiz não consegue, ou o líder local ali não consegue julgar isso. Então, muitas das vezes era colocado o julgamento por combate, em que a gente teria que entrar no combate até a morte, em que, teoricamente, os deuses interviriam por aquele que era portador da verdade. Então, você tirava essa responsabilidade do homem e transferia ela para o divino. Era bem comum outros meios, como você carregar barras de ferros incandescentes, caminhar sobre brasas, como uma forma de você passar por uma provação e, com o apoio dos deuses, você conseguir comprovar a sua inocência. E amarrado, jogava no rio, se ele boiasse, era porque os deuses... Teve muito isso em questão, né, a questão de bruxaria, entre outras coisas. E aí a gente percebe que o mito de Orestes está fazendo essa transição em que você sai das leis divinas, né, por exemplo, o Apolo, Deus Apolo, em que o instiga a cumprir o dever divino, ou seja, você tem que cumprir esse dever.
E aí a gente começa a passar para uma justiça mais racional, mais humana, mais politizada. E aí onde você vai ter 12 juízes que vão analisar o caso e ter um veredito e um voto, que chega um pouco a fazer essa analogia ao que era a democracia, ou seja, a maioria escolhe. E aí vem o voto de Minerva. Desculpa que eu sou dislexo e às vezes quando eu começo a falar começa a travar. Mas o voto de Minerva, além disso que o César acabou de explicar, né, ele também traz essa alegoria que Minerva, ou a própria Atena, né, a deusa Atena, ela é justamente o último voto, é a validação, a transferência da deusa para os homens e aprovando esse novo método em que os homens agora vão julgar dentro de um estabelecimento que é o Areópago, né? Que agora os julgamentos não serão feitos mais pelos deuses, mas sim pelos homens. E aí que dá um início, digamos assim, o pontapé do protótipo que vai ser a democracia futura, né? Interessante. Vamos para o próximo slide, ver se tem uma frase. Orestes é a prova de que na tragédia grega, cumprir o dever pode ser apenas outra forma de cometer um crime. Sim. Legal essa frase. Sem falar que as Iríneas também, ela remete muito a essa questão do psicológico, porque muitas vezes... Só um momentinho. Nós vamos entrar nas Iríneas, agora. Spoiler. Agora. Essa parte é muito interessante. Mas você vai voltar nas Iríneas aqui. Mas vamos começar com a Isabela. Isabela, o Acácio já começou a falar? Deu muita festa. Fala do papel das Eríneas na consciência, na mitologia grega, na relação com a pessoa, né? No caso Orestes. Bom, as Eríneas, elas são muito interessantes porque elas são umas divindades que representam quase um conceito. Tanto porque quando Orestes foi procurar a ajuda de Apolo, né? Apolo foi um deus ali que ajudou Orestes na sua trajetória, nem ele conseguia deter a influência que as Eríneas tinham sobre Orestes. Porque assim, né, como o professor que comentou, as Eríneas, elas também representam quase com uma questão interna, uma questão moral. Não era somente divindades que atacavam fisicamente Orestes, tentando matar ele, tentando puni-lo por aquilo que ele tinham feito, né? Mas também por conta que era a culpa que Orestes carregava, era a forma como a sociedade o via e a forma como ele mesmo se via, questionando se o ato dele de fato validava, se o fato dele ter matado a mãe se justificava pelo fato dela ter matado o pai. Então, no momento em que há esse julgamento, né, no tribunal feito por Atenas, eu até vi ali nas versões do mito que eu li, que Orestes, ele dá um suspiro de alívio, porque não era somente o fato de ter fugido daquela culpa, né, do castigo, mas ele não se via mais com aquele peso de carregar ali a morte de sua mãe e a vingança de seu pai, sendo também ali um dos únicos que restou de sua família. Então, foi ali realmente quase que... Mas ela atormenta Orestes. Sim. Mas tem uma questão, e se não fosse se não fosse o poder do remorso, o que o homem seria também, né? Sim, realmente. É uma coisa... Fala, Cássio. Você tocou no ponto principal, que é justamente esse. As Iríneas, ao meu ver, elas são essas representações da consciência moral e natural que os homens têm. Por mais que a cultura, hoje é muito discutida, essa questão da construção, se o indivíduo é uma construção ou não do meio onde ele vive, qual o tamanho dessa influência. Então, por mais que a sociedade disse e diga, né, que no caso do Orestes, ele tinha a obrigação cultural e moral de matar e assassinar o assassino do seu pai, mesmo assim aquela mulher ainda foi a mulher que criou ele, que amamentou ele, que viveu com a infância com ele, por mais que os erros, né, do casamento e o assassinato, né, do marido, ainda é a mãe dele. Então, por mais que ele faça esse ato pelo dever e pela honra, as consequências psicológicas disso não tem como você simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e esquecer. A não ser que você seja um psicopata, né? E aí as Iríneas é a representação pura disso, esse tormento, o pesadelo, é você não conseguir dormir, é o remorso constante. E é como o César falou, se não houvesse esse remorso, o ser humano seria pura violência. O Menelau é o irmão de Agamenon. O Agamenon, como você falou lá no começo, tudo começa com Paris. Paris. Não, na verdade, tudo começa com uma deusa lá na mitologia que coloca uma maçã dourada. Vai pra mais bela. Quem é a mais bela? Ela era uma deusa assim, meio da inveja, assim. Não era muito falada. Nas rodas dos deuses, ela sempre ficava de escanteio. Aí quem é a mais bela? Aí a Hera, não, é você. Aí na briga das mulheres, Zeus assim, espertão, né? Ele, não vou me desentender com as meninas aqui não, vou jogar lá para Paris.
Engraçado, vai todo um ciclo, né, cara? Porque o Agamenon, ele vai para a Guerra de Troia, em primeiro momento, porque o irmão foi traído. Só que ele tinha... Aí vem a questão econômica, que Troia era um ponto comercial, né? Vários navegantes passavam ali e tal. Troia era um ponto... Era como se fosse assim, um eixo ali, um trocamento ali. Muitas cidades, para chegar de um ponto a outro, passavam por Troia. E Troia sobrecarregava muito de impostos e tal, que passavam por ali. É uma historiografia. Então, o Agamenon, ele aproveita a situação da traição, mas ele tinha interesses econômicos também. E aí, até fugindo um pouco do assunto, mas vai chegar aí. Ele vai embarcar, mas o mar estava muito agitado. E para aplacar, né, para acalmar o mar, a deusa da justiça, Artemis, acho que é Artemis, que pede, pelo menos na série que eu vi era Artemis, ela pede, e é a deusa da justiça, cara. Curioso, isso é curioso. Geralmente é o Poseidon, que é o deus dos mares, né? Deus da justiça. Ela pede um sacrifício da filha. E ele está disposto a matar a filha para alcançar seu objetivo. Toda a história, eu acho que todas as versões, nós vamos entender que Agamenon é retratado como um sujeito sem escrúpulo, um cara violento, egoísta, ambicioso. Um ser nojento, assim, vamos dizer. Tanto que depois que ele venceu a guerra, foi ele que conseguiu mais dispostos ali do que tinha sido sobrado. Ele pegou, né, as riquezas e levou a terra dele. Então ele ia ser tipo um rei muito aclamado, mas aí a gente sabe qual foi o fim, né? Aí interessante que ele era irmão de Menelau e Helena era irmã de Clitemnestra. Ambas traíram seus maridos. Curioso isso. Foi assim uma linhagem bem interessante. Acho que elas combinaram na hora. Eu acho que Penélope também era irmã, né? Eu acho que de todas, a Penélope foi a única que conseguiu ter ali um matrimônio estável. Mas aqui levando uma questão que eu vim agora em mente, né? Como antigamente, né? Se um rei ou alguém cometeu um crime ou tem uma certa conduta, a família toda é batizada com aquele crime, né? O estigma, né? Sim. Veja bem, as duas traíram seus maridos. Curioso, né? Mas Clitemnestra, o marido dela era um cara muito sanguinário, o Agamenon. O Menelau, eu já vi uma leitura dele, ele retrata o homem correto, o homem bom, o homem que está disposto a sacrificar tudo para sua esposa. Ele realmente estava disposto a ir a Troia, mas não mostra que quer matar a Helena. Ele é o cara que vai defender a família, a honra dele. Mas em nenhum momento, não sei se conhece alguma parte da narrativa, que ele está disposto a matar a Helena. Não, ele sempre fica com a Helena. Sempre. E lembrando que a honra do rei é a honra do Estado, né? Da cidade. Exatamente. Então, bem lembrado. Você começou a falar isso aí, na segunda série eu trouxe um texto sobre a questão do corpo duplo do rei, lembra? Sim, eu lembrei muito daquele texto quando eu fui pensar em Agamenon. Exatamente. Então, você... Não tem algo a ver, sim. Porque muitas vezes as pessoas criticam os reis absolutistas, o rei tá... mas esquece que tem toda uma raiz filosófica, teológica. E quando você entende, você pode até não concordar, mas você vê uma estrutura razoável naquilo ali. E aí você falou, atacar o rei. Por exemplo, quando o cara vai lá e pega a esposa do Menelau, ele atacou não só a honra de Menelau, ele atacou a honra de todos os gregos. E quer ver isso de uma forma mais... Dos espartanos, no caso, né? Mais próximo a nós, é só observar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial você ainda tinha algumas monarquias e você vai ver, após a morte do Duque Ferdinando, por exemplo, a Sérvia e entre os lugares, manifestações pró-guerra. A sociedade indo às ruas, protestando para que o Estado fosse à guerra, porque a ofensa não era apenas ao indivíduo. Por exemplo, no caso do Duque Ferdinando e a sua esposa. Mas à sociedade, ao povo. Ele ofendeu o Império, Austro-Húngaro. Exato. Então, hoje, a Segunda Guerra Mundial está aqui, está muito próximo, né? 100 anos aí, digamos, no seu começo agora, né? Mas mudou muito, século. E aí você imagina, então não é uma coisa deste período, você ainda consegue ver resquício dessa mentalidade do corpo do rei, duplo do rei, né? Da ofensa ao rei, a ofensa ao Estado, ainda que na nossa Primeira Guerra Mundial. Muito próximo ainda tinha esse resquício. Curioso, né? No cristianismo tem um pouquinho desse DNA, sabia, no cristianismo? Tem. Quando Paulo vai matar os cristãos e
sendo real ou não, mas vamos colocar como um mito lá, né? Aparece, Jesus fala, por que me persegues? Perseguir o cristão é perseguir a Cristo, e matar a Cristo é matar os cristãos. É por isso que as pessoas, toda religião, quando vê seus ícones sendo destruídos, é uma ofensa a si próprio. Sim. Então ele fala também, né, quando ele fala, vocês me deram de comer quando eu estive fome, me deram de vestir quando eu estive frio, mas nunca fizemos isso, Senhor. Ele fizeste, quando fizeste ao outro, irmão menor, fizeste a mim. É essa sensação, essa ideia de que a ofensa não é só ou o bem não é feito ao indivíduo, ao líder, mas como a sociedade como um todo, é um corpo só. E por isso, agora eu vou no meu Gênesis lá que eu estou fazendo, estou trazendo isso. É por isso que a Bíblia, em vários, alguns setores ideológicos, tem a Bíblia como um livro que não deve ser lido, tem um preconceito com relação à Bíblia. Ou só entende a Bíblia do ponto de vista teológico. Mas a Bíblia tem um ponto de vista antropológico e filosófico. Quer ver uma coisa? Caim fala, o que Caim fala para Deus? Quando Deus vai requerer, vai falar, por que você o sangue de Abel clama até mim, ó? A ligação de Deus com... O que ele disse? Sou eu o guardador do seu irmão? O individualismo ali, ó. Tá lá na Bíblia. Outra coisa, quando fala, mas o homem é fruto do seu meio. Noé é o exemplo que isso não é correto. Sim. Toda a sociedade estava tão corrompida. Mas não foi real. Tudo bem, entenda como um símbolo então. Toda a sociedade foi corrompida, veio o dilúvio para matar todos corrompidos, mas havia um que não estava corrompido, ou seja, ele não era fruto do meio. E tem uma frase, né, no filme da Cruzada, né, do Beduíno II, que ele fala justamente isso. Quando você estiver perante a Deus, você não pode dizer que eu fiz porque o rei me mandou, eu fiz porque o outro homem me mandou, que perante Deus você não pode dizer que a virtude não era suficiente. Então ele clama justamente para essa visão aí a virtude, a honra, fazer o que é correto acima de qualquer outra coisa, né? Que a gente vê muito nessa questão do mito. Não sei se tem mais algum slide. Vamos lá. Orestes não é apenas um personagem trágico, mas um reflexo das transformações morais da Grécia Antiga, que nós já falamos aqui. Orestes vingou o pai e, como recompensa, ganhou uma perseguição eterna das culpas. Eterna até o voto de Minerva, né? Sim. Vamos lá, acho que é o último, né? Acabou. Beleza. Então vamos para a nossa conclusão, para depois vir para a terceira parte. Vamos terminar esse bate-papo, antes de para a terceira parte, que nós vamos fazer uma conversa mais descontraída. Fale aí, em resumo, né? O significado do voto de Minerva. Então, naquele momento, né, Atena teve todos os votos, havia se empatado, e Atena ali como a deusa da sabedoria, do conhecimento, ela teve esse ato de ponderar. Ela falou, não, eu escutei ambos os lados, as Erinhas, escutei Orestes, Apolo, que Apolo interviu, né, ali como advogado, e eu chego à conclusão de que Orestes, ele está impune, porque naquele momento, quando ele matou, né, Clitemnestra, ele não matava sua mãe, ele matava a assassina do seu pai. Então, se havia outro papel no momento. Então, ela vem exatamente como essa fagulha de justiça, de uma pessoa racional, imparcial, que se prestou a ouvir ambos os lados, que não se deixou envolver por preceitos, por leis arcaicas, mas porque o que havia sido apresentado de fato. Ela deu as costas para Apolo, porque Apolo falou para... Foi Apolo que incentivou Orestes a vingar. Apolo. E ela também era uma deusa. E ela decide parar um ciclo, finalizar esse ciclo de vingança, né? Da justiça baseada na vingança, na família, né? De rivalidades. Isso tudo tem um contexto histórico, né? As famílias muito rivais, os clãs, né? Os genes, né? O grego fala. E ele fala, você tocou no assunto exatamente correto, que é esse voto dela, inclusive, você consegue fazer essa analogia muito simples, que ela, quando ela fala, ela não matou a sua mãe, mas o assassino. Então ela
digamos assim, ela universaliza a pena e o crime, que é o que, por exemplo, a gente traz no direito, por exemplo, o assassinato. Então, quando a gente vai avaliar, não é o assassinato de Acácio Fernandes, o crime do assassinato tem punição, isso. Ela impessoalizou. Exato, essa é a palavra, ela impessoalizou. Ela não personalizou o crime, ela fez o contrário, né? Ela impessoalizou. A justiça é cega. Se não inventa essa palavra, se não existe essa palavra, inventei agora. Eu tava caçando ela aqui. É isso aí, pode colocar um dicionário. Ou seja, assim, eu não sei se impessoal existe. Mas falando assim, ela não personalizou o crime. Na verdade, ela tornou o crime impessoal, né? Orestes não matou a mãe, matou o assassino, né? O ato de assassinar o pai, a figura. Né? O que, teoricamente, por exemplo, na justiça moderna, deveria ser legal, essa, né? É muito bacana. E aí, tem, obviamente, não é para esse podcast, né? Mas tem essas questões modernas hoje que tem tornado cada vez mais complicado de você trazer, por exemplo, a história individual do indivíduo, etc., para o julgamento, para uma personalização do crime, sendo que, como ela falou muito bem, a justiça deveria ser cega. Então, se um indivíduo fez tal crime, ele roubou, ele deveria pagar por esse crime. Só que hoje em dia a gente sabe, né? Percebe até pelo tema para outro podcast, né? Exatamente. Mas Sim, é interessante, eu não tinha parado para pensar. Quando vocês acabaram de falar aqui, ela impersonalizou. Você que nos acompanha, você vê assim, as mudanças jurídicas, muitas vezes, por um lado, elas são bem recebidas, por outro, não são bem recebidas, mas tem um ponto que todos deveriam pensar. Mas a tradição, mas o passado e tal. Mas o passado ele tem milênios de história. Então tem muito tempo de acerto, de experiência, de validação, de correção para algo que parece ser inédito, que nós não sabemos onde vai dar. É muito perigoso. Essas coisas inéditas você não aceitaria se fosse numa casa sua. Não aceitaria. Alguém falasse, olha, eu vou fazer um telhado na tua casa, eu vou fazer tua casa, mas eu não vou usar coluna de concreto, porque eu tenho uma novidade na engenharia que vai revolucionar a forma de construir casa. Ou eu vou construir uma ponte que vai ligar um estado a outro, mas eu não vou usar a tradição na engenharia, eu vou usar um método inovador, né? Ou você está morrendo afogado e alguém, vamos supor que você vai cruzar um rio, tal, com grande risco de ser afogado, você confiaria um cara, olha, eu aprendi o nado agora, doutor da USP, eu aprendi a forma de como salvar. Ou você confiaria em alguém assim, olha, eu trabalho há 20 anos com salva-vida, já salvei tantas pessoas e o doutor ali não salvou nenhuma. A quem você confiaria a sua vida? Então, percebe-se que nas questões práticas e materiais, todo mundo é tradicional. Mas quando entra na questão sociológica, na questão política, nós temos uma vocação pelo novo, pelas questões modernas. Nós achamos bonito novas narrativas, novas retóricas. Então, deixa essa pergunta aí. Você acabou de fazer uma conexão aqui, que é justamente a questão missândrica, porque geralmente quem estuda e observa, por exemplo, no caso aqui do mito, ela fez essa... despersonalizou, ou seja, da mãe para o assassino, para justamente o julgamento ele não ser levar questões pessoais, mas questões práticas e objetivas, ou seja, tira o crime, a lei, a legislação, ela tem que ser objetiva, com aspectos objetivos para consequências objetivas, que você já tem, como você citou ali, o Código de Hammurabi, e depois tem a lei de Moisés também, né? A lei de Moisés, e depois você vai ter o Código Justiniano, né, no Império Romano. Não que tem duas linhas, é uma frase, né? Não atrás. Ou seja, não matar independente. Ou seja, e a gente percebe que muitas vezes quando você vai olhar, por exemplo, o rumo que a justiça está tomando hoje, trazendo essas questões pessoais, dá essa sensação da missândria, que a gente observar e falou, será se isso realmente vai dar certo ou isso vai dar errado? Já que há milênios atrás a sociedade já percebeu que não era a melhor forma, viveu dessa maneira, a gente está retornando a um processo anterior. Aí muitas vezes quando a gente vai comentar ou ver essa, digamos assim, fazer essa profecia de que não vai dar certo. Cassandra. Cassandra, isso. Né? Aí, porque missandria é o ódio ao homem, né? E misoginia é a mulher. Cassandra, isso. Aí eu fico pensando, será que não é isso? Então a gente não são todos Cassandras, observando o passado e vendo que a gente está cometendo os mesmos erros? Às vezes o cara fala assim, César, você está puxando, dando, né? Lá no início do podcast, eu falei, nós somos todos Cassandras. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Espero que vocês tenham gostado do podcast.
Foi né? muito bom. O Cássio é meu filho, para quem não sabe. Sério. Não. Não. O Acácio eu conheci em 2019. Eu cheguei num colégio e ele, o cabelo dele era curtinho na época, Menino todo novo. tímido. Né? Eu que falava com ele, ficava passando por mim coladinho ali. Aí, assim, nós fomos aos poucos, né? A amizade de verdade, ela não é nada, eu falo assim, não é forçado. De uma hora para outra. Foi aos pouquinhos, né? A gente foi Natural. conversando, foi natural. Aí o ano seguinte, ele foi modulado lá e tal. Aí aos poucos a gente foi desenvolvendo uma amizade, fomos trocando livros, né? Autores, né? Eu li alguma coisa, passava para ele me indicava e tal. E aí, assim, construí uma amizade que eu vejo como verdadeira, né? Mesmo trabalhando em ambiente diferente, continuou, né? Ainda bem. E tanto, exatamente, ele foi contemplado no concurso e foi para outra unidade. E aí, fisicamente, instituições diferentes, unidades diferentes, mas estamos juntos ainda conversando e como amigo. Isabela, nosso tempo está se esgotando, então fala um pouquinho assim um pouquinho da sua vida, de onde você nasceu, teus pais, como você chegou a Palmas e etc. Bom, eu acho que pro público que assiste aqui, talvez já tenha ali algum spoiler, né? Porque eu já falei Você no já último falou. podcast, que foi muito bom, inclusive. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu moro aqui, né? Desde que eu nasci, em Palmas. Palmense. Sim, palmense. Palmense, mas jamais palmeirense. Exatamente. Brincadeira, vai. Particularmente eu não torço pra nenhum time. Eu torço porque tá ganhando ali, sabe? Mas enfim. E, bom, eu diria que eu sou uma pessoa que, quando se fala de gostos, eu tenho vários. Eu gosto muito da literatura, como pode se perceber, né? Eu já dei alguns indícios já. Mas eu gosto muito da arte em geral, de pinturas, da música em si. Gosto muito da parte de ciências naturais, já acampava desde pequena. E assim, eu poderia falar uma lista longa de interesses, mas de modo geral eu gosto muito de observar a cultura, observar a história, observar aspectos, detalhes da vida, que eu acho que é o que acaba formando, né, a nossa história, o nosso repertório, inclusive. E acaba gerando esse tipo de debate, né? O mito de Orestes tá aí eu poder provar isso. Um mito não muito explorado, mas que tem muito a agregar e que as pessoas podem tirar muitos exemplos se pararem para analisar um pouquinho. Então, eu acho que é isso, de modo geral. Eu agradeço muito pela oportunidade. E analisar o mito, ele, ou seja, esse tempo aqui é quase nada, né? Então, Sim, assim, realmente. o mito é muito profundo no campo sociológico, histórico, psicológico também. Sim. Nós nem tocamos no nível E o psicológico. psicológico na mitologia grega é uma coisa assim incrível. Eu posso dizer isso pelo mito de Psique, que é um mito que aparentemente é um romance, mas que assim ele traz uma sensibilidade na forma como ele retrata essa elevação da alma. Assim, poderia falar de muitos outros mitos aqui, não vou entrar nesse detalhe. Tá certo. Mas como falar, né, assim, em pouco tempo de um mito que, assim como o professor deu vários exemplos, eu fiquei impressionada, inclusive, como esse mito, ele meio que se reverbera, ele vai formando várias linhas e vai se agarrando a vários outros eventos que acontecem no mundo. Eu até lembrei de Romeu e Julieta, quando o senhor comentou sobre o ódio entre famílias e essa vingança por sangue. É isso que quando estou nas aulas de literatura, né? Eles têm uma tendência de puxar muito pro lado... eu ia falar uma forma engraçada, talvez o público não vai entender, vou me omitir. O lado de denúncia social, de questões de desigualdades, né? Tudo bem, existe essa parte da literatura, mas eu entendo que a literatura que toca aquilo que é mais simbólico, que é mais psicológico, valores como o ódio, a razão e a loucura, em Don Quixote, por exemplo, a questão lá do Romeu e Julieta, do amor, né? Hamlet também. As tragédias gregas em geral, por que elas são clássicos? Porque daqui a 1000 anos, nós somos seres de inveja, nós somos seres que tememos a morte, nós somos seres egoístas. Então, assim, essas literaturas, elas tocam em algo vital da alma humana, que nós não temos diferença dos gregos e nem os que virão depois de nós. Podemos ter artefatos tecnológicos, modos de vida, mas lá está a solidão, lá está a crise existencial, lá está a loucura, lá está a paixão. Essas coisas permanecem. A justiça, por exemplo, como foi tratado, né? É isso.
Aí seria outro podcast aqui agora, né? Assim, Beleza? outro grande assunto. Então, qual é uma virtude que você mais admira em alguém? Nossa, uma virtude que eu mais admiro em alguém, eu acho que a curiosidade, a inquietação. Eu acredito que sim, é uma grande virtude, porque a pessoa que ela está constantemente procurando novas coisas, que ela está constantemente sendo ousada, e para mim a curiosidade ela não é somente a parte ali de saber sobre a informação e deixar por isso, mas realmente de você ser uma pessoa capaz de se aprofundar e de se reinventar, e de eu tenho um conhecimento, mas eu acho que eu posso procurar outras maneiras de explorá-lo, né, de encontrar pessoas que possam somar. Eu acho que isso em si é uma grande capacidade, a capacidade de você também se limpar por dentro, para poder absorver mais, limpar a sua perspectiva, para poder ver outras. Eu acho em si que a curiosidade ela abre muitas portas. E você? Uma virtude que você tem, que você diz, olha, eu tenho essa virtude. Talvez agora eu pareça um pouco egocêntrica, mas eu vou dizer que eu acho que uma virtude que eu admiro muito em mim seria exatamente essa curiosidade, essa ousadia na parte de tentar coisas novas. Então você é curiosa também. Eu me acho uma pessoa bastante curiosa. Curiosidade é sinônimo de inteligência. Eu ia falar isso, que eu tava, na hora que ela tava falando, né? Aí eu tava me perguntando, será que você vai dar um tempinho para me dar essa palhinha, né? Que o Sócrates, obviamente a gente vai escutar isso pela boca de Aristóteles. Ele disse que o cerne da natureza do homem é a curiosidade de compreender o mundo à sua volta. Então, a nossa natureza, por si só, ela quer compreender o mundo. E essa curiosidade seria algo natural. E a gente percebe, infelizmente, é uma da parte da minha tristeza dentro da profissão atual, é que a gente vê que o jovem não tem mais essa curiosidade. Pouquíssimos. E aí eu estava aqui pensando isso e observando, assim, é tão bom quando a gente vê um jovem, um adolescente que tem essa curiosidade, que se interessa em compreender o mundo de um pouco além, que o conhecimento não é só uma coisa prática, mecânica, para trabalho, emprego. E incrível que justamente Sócrates é lá do Império Macedônico, ou Aristóteles no caso, né? Então, ou seja, lá muito atrás, ainda, né? é anterior ainda, ele já pensa justamente nisso, e é bacana a gente ver isso, digamos, literalmente ao vivo. Vocês vão ver no YouTube, mas eu estou vendo ao vivo. Exatamente. E uma frase bonita, estudamos a origem do mundo não somente para saber se foi Deus que criou, é porque no fundo a gente sempre quer buscar algo além dele. Ó, que legal. Olhe para close aqui na Isabela Marques. Mande um abraço, um beijo para alguém, ou alguém, mais de alguém, né? Talvez várias pessoas, não sei. Coloca assim as 3 principais pessoas, para a gente não se estender muito, que você tem com o maior carinho na sua vida. Tá bom. Olha, eu queria mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe, né? Porque sem eles não estaria aqui. Eu agradeço muito. E ele? Brincadeira. Que? Deus? Não entendeu? Vai lá. Ah, não, professor. Ah, entendeu. Eu falei namorado, né? Então, eu agradeço muito pelo apoio. Agradeço muito também as minhas amigas. Eu não vou poder falar o nome de cada um, mas eu agradeço muito a vocês pelo apoio também, por me arrumarem, inclusive. O coração tá vazio. Não, tá cheio de pessoas, professor. Acabei de falar do meu pai, das minhas amigas, professores. Eu agradeço muito. Então, fico muito feliz por essa oportunidade. Eu espero que eu tenha outras chances de vir aqui. Eu gosto muito de falar. Manda um beijo pra eles lá. Um beijo pra vocês, pessoal. Muito obrigada. Eu faço a brincadeira com todas as convidadas e convidados, né? Tem alguém no seu coração? Aí alguns falam namorada, namorado, né? Brincadeiras. Acácio, olhe lá, mande um beijo para as pessoas ou pessoa que você mais ama, Acácio. Primeiramente, um abraço à minha esposa, né? A Karine, e a todas as pessoas, e principalmente aos amigos de verdade, que são poucos, mas que de fato contribuem para o meu crescimento individual e como ser humano. Que bom. É isso. Eu agradeço também a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do debate, do bate-papo, né? E é isso, pessoal. Curta, compartilhe, esteja conosco. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça.